O que acontece quando a mulher que todos ignoram é a única que detém todo o poder? Alice Oliveira era um fantasma em sua própria vida. Uma esposa simples e quieta, ofuscada pelo marido bilionário, Marcos Nogueira, e por sua nova e vistosa amante, Sofia Brandão. No gala mais extravagante da cidade, Sofia soltou uma gargalhada zombando do vestido triste e simples de Alice na frente de todos. Ela tinha o homem, o dinheiro e o poder, ou assim pensava. Mas a risada aguda de Sofia estava prestes a ser silenciada. O que ela não sabia é que a simplicidade de Alice era um disfarce, e seu verdadeiro trabalho estava prestes a derrubar o mundo inteiro de Sofia, começando com uma operação de busca e apreensão às 5 horas da manhã e uma intimação judicial que ela nunca esperava. Alice Oliveira movia-se pela alta sociedade de São Paulo como uma pintura em aquarela em uma galeria de acrílicos berrantes e chamativos. Ela era esposa de Marcos Nogueira, fundador e CEO da Capital Quantum, um homem que havia conquistado seu espaço no mercado financeiro com a sutileza de um raio. Marcos era novo rico e queria que todos soubessem disso. Alice, em contraste, era a personificação da discrição. Sua simplicidade, como Marcos começou a chamá-la, era famosa em seu círculo. Enquanto outras esposas disputavam a última bolsa de grife da estação, Alice carregava uma sacola de couro atemporal e sem logo de um designer discreto. Enquanto elas esbanjavam joias da Águia Stern ou Cartier, ela usava um simples colar de pérolas, verdadeiras, é claro, mas subestimadas. Seu uniforme diário consistia em suéteres de cachemir em tons de bege e quinza, calças de alfaiataria bem cortadas e sapatilhas de couro simples. Ela era educada, perpetuamente calma e irritantemente, enlouquecedoramente simples. Essa simplicidade, Marcos alegava que um dia a adorou. "Você é real, Alice", ele costumava dizer, na época em que sua empresa era uma startup esforçada e as conexões da família tradicional dela abriram portas que ele sequer conseguia encontrar. A família dela, os Van Alden, era dinheiro antigo, o tipo que era dono do terreno onde os arranha-céus eram construídos, mas que nunca colocava o nome nos edifícios. Eles valorizavam a discrição acima de tudo. Mas agora, a Capital Quantum era um titã, mencionado no mesmo fôlego que os grandes fundos internacionais. Marcos havia mudado. Ele ansiava pelo barulho, pelo flash, pela validação, e Alice, sua esposa simples, havia se tornado um constrangimento. O símbolo mais visível dessa mudança era Sofia Brandão. Sofia era oficialmente a assistente executiva sênior de Marcos. Não oficialmente, ela era sua companheira constante. Sofia era tudo o que Alice não era. Ela era barulhenta, com cabelos loiros brilhantes, uma figura cirurgicamente perfeita e um guarda-roupa que parecia a passarela da Balenciaga. Ela usava sua ambição como um outdoor. Alice não era estúpida. Ela viu as cobranças nas contas conjuntas, jantares para 2 no Fasano, que ela não compareceu, despesas de viagem para Saint Barth e uma conta mensal altíssima da Cartier. Ela via o jeito que Sofia ficava um pouco perto demais de Marcos nos eventos, a mão no braço dele, os olhos lançando um desafio triunfante para Alice. Marcos, por sua vez, era descuidado. Ele estava tão cego pelo próprio sucesso que se achava intocável. "Alice, querida", ele disse naquela manhã, nem sequer tirando os olhos do celular enquanto ajeitava sua gravata Tom Ford. "O gala beneficente do Instituto é na sexta-feira. Suponho que você vá." "Claro, Marcos. É para a ala do hospital infantil que estou ajudando a financiar", ela respondeu calmamente, tomando seu chá.
Certo, certo. Vamos tentar. Você sabe, parecer bem. Mandei entregar uma caixa de uma loja de luxo de confiança. Peça para a Sofia te ajudar a escolher algo. Ela realmente entende o que está fazendo. Ele pretendia que fosse uma ofensa, uma forma de lembrá-la de que Sofia era agora a árbitra de seu gosto. Alice apenas acenou com a cabeça. Muito atencioso, Marcos. Vou dar uma olhada. Ele saiu da cobertura na Avenida Faria Lima sem dizer mais nada. A porta se fechou, deixando Alice sozinha na extensão branca e estéril do apartamento. Ela olhou para a caixa de grife em cima da ilha de mármore. Ela sabia, sem abri-la, que estaria cheia de lantejoulas, penas e desespero. Alice não abriu a caixa. Em vez disso, terminou o chá, lavou a xícara e a colocou na lava-louças. Ela trocou seu pijama de seda por um vestido justo de lã cinza simples. Ela puxou o cabelo castanho para um coque baixo e arrumado, colocou seus brincos de pérola e pegou sua bolsa de couro discreta. Ela deixou a cobertura reluzente e estéril e pegou o elevador. Seu motorista estava esperando, mas ela o dispensou. Vou de metrô hoje. Obrigada, Thomas. Thomas, que a dirigia há 10 anos, apenas acenou com a cabeça. Claro, senhora Nogueira. Alice Oliveira caminhou 2 quarteirões, desceu na estação Consolação e se misturou perfeitamente aos passageiros da manhã. Ela era apenas mais uma mulher em um vestido cinza simples. 1 hora depois, ela chegou a um prédio cinza no centro financeiro. Não havia nome do lado de fora, apenas um número. Ela passou um crachá de segurança de alto nível por uma catraca e, em seguida, por um segundo checkpoint mais seguro, guardado por agentes federais armados. Ela pegou o elevador até o 204º andar. A placa na porta de vidro dizia: Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Diretoria de Fiscalização. Ela entrou em seu escritório de canto, uma sala cheia não de arte, mas de quadros brancos cobertos por diagramas complexos. Jovem analista de olhos atentos chamado Ben Carter estava esperando por ela, segurando 2 cafés. Bom dia, procuradora, ele disse. Bom dia, Ben. Como estamos com o projeto Leviatã? Alice perguntou, livrando-se de sua persona de esposa simples como um casaco. Sua voz era subitamente afiada, autoritária e fria. Ben apontou para o maior quadro branco. Era uma teia de aranha vertiginosa de empresas de fachada, contas offshore e setas de transação. Ele está ficando descuidado, Alice. Muito descuidado. A aquisição da Pharma Zenith. Cheira mal demais. Alice olhou para o quadro. No centro, em uma caixa vermelha, estava um nome que ela conhecia muito bem. Capital Quantum, CEO Marcos Nogueira. Ele se acha um deus, Ben, Alice disse, sua voz baixa, mas vibrando com intensidade. Ele tem feito front-running em suas próprias negociações, usando empresas de fachada para vender a descoberto as ações de seus alvos de aquisição antes de anunciar o acordo. É descarado, é arrogante e vai mandá-lo para a prisão. O gala é sexta-feira, Ben observou. É a noite anterior ao fechamento do negócio Zenith. Ele estará insuportável. Alice tomou um gole de café. Sim, ele estará. Ele está até trazendo a amante. Ele pensa que vai me humilhar. Um sorriso muito pequeno e muito frio tocou seus lábios. Deixe-o tentar. Estamos no endgame agora, Ben. Só precisamos de uma ligação final de concreto. Uma prova que ligue os fundos offshore diretamente ao seu conhecimento pessoal. Ele é inteligente demais para escrever, mas ela não é. Os olhos de Alice se desviaram para uma foto menor no quadro, afixada ao lado da de Marcos. Era Sofia Brandão sorrindo em um post do Instagram, esparramada em uma Lamborghini amarela. Ela é nossa conexão, Alice disse. Ele é arrogante,
mas ela é barulhenta, e pessoas barulhentas cometem erros. Marcos Nogueira sentia-se o rei de São Paulo, e Sofia Brandão era sua rainha escolhida. Ele estava sentado no camarote mais cobiçado de um restaurante estrelado, que ele antes apenas sonhava em pagar. Agora, ele reservava sua mesa regular com uma única mensagem de texto. É simplesmente patético, Sofia disse, girando um grande cálice de Montrachet. Ela estava usando um vestido versátil amarelo fluorescente que virava todas as cabeças no salão silencioso e elegante. Aquele apartamento, Marcos, é tão bege, é como viver dentro de um hospital. É o gosto de Alice. Marcos suspirou, dando uma mordida em seu risoto com trufas. Dinheiro antigo. Eles acham que ser chato é uma virtude. Não é uma virtude, é uma fraqueza. Sofia rebateu, inclinando-se. Seu perfume, uma nuvem pesada de Baccarat Rouge 540, o envolvia. Ela é fraca, Marcos. Ela deixa você fazer o que quiser com ela. Ela sabe sobre mim e não faz nada. Ela apenas concorda com a cabeça. É antinatural. Este era um refrão familiar. Sofia estava pressionando Marcos para entrar com o divórcio, e honestamente, ele estava pronto. O sobrenome Van Alden de Alice havia sido útil, mas ele não precisava mais dele. Ele era o nome. O negócio Pharma Zenith, que seria fechado na próxima segunda-feira, faria dele uma lenda. Era uma aquisição hostil tão agressiva, tão perfeitamente cronometrada, que a Forbes já estava preparando a capa. Depois do gala, Marcos disse, tomando uma decisão. É nesta sexta-feira. Ela estará lá fazendo seu trabalho de caridade nobre. Ele zombou. Eu vou levar você como meu par. Os olhos de Sofia, emoldurados por cílios grossos, arregalaram-se. Como seu par? Não sua assistente? Como meu par. Como a mulher no meu braço. É hora, Sofia. É hora de eu parar de esconder você. É hora de ela entender a nova realidade. Ele estendeu a mão na mesa e agarrou a dela, seu polegar esfregando o enorme diamante canário de 15 quilates que ele havia comprado para ela. Eu quero que você use o novo colar de diamantes, o Estrela Quantum, aquele que eu mandei fazer depois do negócio de fundos. Sofia soltou um suspiro de êxtase puro e não filtrado. O Estrela Quantum era uma monstruosidade de 10 milhões de dólares de diamantes brancos e azuis impecáveis. Era a declaração de novo rico definitiva. Marcos, ai meu Deus, ela vai morrer. Esse é o objetivo, Marcos disse friamente. Eu quero que ela veja como é uma parceira de verdade. Alguém que não tem medo de celebrar o sucesso. Alguém que brilha. Eu brilho, querido. Sofia sussurrou, seus olhos cintilando. Vou brilhar tanto que vão precisar de óculos de sol. Só tem uma coisa, Marcos disse, abaixando a voz. O negócio Zenith é crucial. Fecha na segunda-feira. Até que essa tinta esteja seca, nós somos cuidadosos. Nada de mídia social sobre isso. Nada. Entendeu? Claro, Sofia disse, acenando com a mão em um gesto de desdém. Eu não sou estúpida, Marcos. Eu sou sua parceira, lembra? Mas Marcos era o estúpido. Ele, em sua arrogância, havia deixado Sofia a par de tudo. Ela não era apenas sua amante. Ela era seu ouvinte. Ele se gabou para ela sobre a complexa rede de empresas de fachada nas Ilhas Cayman que havia montado. Ele explicou em detalhes eufóricos como estava usando um fundo não rastreável para vender as ações da Zenith a descoberto antes que seu próprio anúncio de compra as fizesse disparar. Um esquema clássico e altamente ilegal de insider trading magnificado a uma forma de arte. Ele pensou que estava mostrando a ela como era inteligente. O que ele estava realmente fazendo era criar uma co-conspiradora.
Ele até a nomeou como única signatária de uma das contas de fachada menores, a Capital CV, como um presente. Ela detinha modestos 8 milhões de dólares, sua indenização, caso algo desse errado. Nesta sexta-feira, Marcos disse, erguendo o copo, vamos dar um show para a turma do dinheiro antigo. Vamos mostrar a eles como o poder realmente se parece. Um brinde a nós, Sofia ronronou, batendo seu copo no dele. Do outro lado da cidade, nos escritórios iluminados por fluorescentes da CVM, Alice e sua equipe estavam batendo em uma parede. Ele está limpo, Ben disse, esfregando os olhos. Ele estava encarando logs de transações criptografadas por 72 horas. Quer dizer, sabemos que ele está fazendo isso, as negociações estão acontecendo, o timing é muito perfeito, mas o rastro do dinheiro é uma obra-prima. Ele salta de Delaware para Luxemburgo, depois para as Ilhas Cayman, e então desaparece. Está dividido em 1000 microtransações canalizadas através de fundos anônimos. Não conseguimos ligar a origem dos fundos a ele. Alice olhou para o quadro. Marcos era inteligente. Ele havia construído uma fortaleza. Estamos olhando para o lugar errado, Alice disse de repente. Nós estávamos focando nele, em suas negociações, em seus associados conhecidos. Estamos procurando por um rastro de papel brilhante e complexo. O que mais há? Ben perguntou. Uma idiota, Alice disse. Estamos procurando pelo trabalho de um gênio, mas deveríamos estar procurando pelos erros de uma idiota. Marcos é arrogante, mas ele não é estúpido. Ela é. Alice caminhou até a foto de Sofia. Ele está comprando o silêncio dela. Ele está comprando a lealdade dela. Ele não está apenas dando joias a ela. Ele está dando dinheiro. Onde está? Nós verificamos as contas conhecidas dela. Outra analista, Sarah, interveio. O salário dela, alguns bônus, nada que justificasse a Lamborghini ou o apartamento que ele está alugando para ela. Então é uma conta desconhecida, Alice disse. Cruze todas as entidades offshore criadas nos últimos 2 anos com as iniciais dela, a data de nascimento dela, o nome de solteira da mãe dela, qualquer coisa. Investiguem ela, não como assistente, mas como parceira. Assumam que ela está envolvida. Você acha que ele seria tão descuidado? Ben perguntou. Ele está apaixonado, Alice disse, um gosto amargo na boca. Ou pelo menos ele está sob o domínio de uma obsessão. E isso torna até homens brilhantes descuidados. Ele precisa se exibir para ela. Ele precisa que ela veja como ele é inteligente. Ele provavelmente contou a ela. Nós só temos que provar isso. Ela olhou para o relógio. 21h. Ela estava no escritório há 13 horas. Ela pegou sua bolsa simples. Sexta-feira é o gala, Alice disse. É a noite anterior ao fechamento do negócio. Ele estará no auge de sua arrogância. Ele está trazendo-a como seu par. Ele está planejando me humilhar. Alice, você não precisa ir, Ben disse gentilmente. Ah, eu tenho que ir, Alice respondeu, sua voz inflexível. Eu sou a esposa. Eu sou a esposa simples, chata e bege. Eu estarei no plano de fundo. Eu estarei invisível. E enquanto eles estiverem ocupados brilhando, eu estarei observando. Pessoas como Sofia, elas não conseguem evitar se gabar. Ele deu a ela um roteiro, mas ela vai sair dele. Estou contando com isso. Ela caminhou até a porta. Encontre essa conta, Ben. Eu quero estar pronta para agir no segundo em que ela cometer um erro. O gala beneficente do Instituto era o ápice cintilante do calendário filantrópico de São Paulo. Foi realizado, como sempre, no grande salão do museu, sob o olhar de artefatos antigos. O tema era Renascença Moderna, e a elite da cidade havia interpretado isso com vários graus de absurdo. Marcos Nogueira chegou com Sofia Brandão em seu braço e o salão inteiro pareceu parar. Foi uma detonação calculada.
Marcos estava em um smoking sob medida, mas era Sofia quem dominava os olhares. Ela estava usando o Estrela Quantum. O colar era um rio de tirar o fôlego de diamantes azuis e brancos tão grandes que pareciam quase bijuteria. Não era. Ele brilhava sob as luzes, uma fortaleza desafiadora de riqueza. Seu vestido era uma criação escarlate feita sob medida por um designer, conhecido por vestir estrelas pop. Era sem costas, sem mangas e com uma fenda até o quadril, uma coluna de lantejoulas vermelhas cintilantes que se agarrava a cada curva. Ela parecia magnífica e sabia disso. Sussurros irromperam instantaneamente. É ela. Ele realmente a trouxe. E aquele colar. Meu Deus, é vulgar. Onde está Alice? Alice já estava lá. Ela havia chegado, como sempre fazia, com a primeira onda de convidados para garantir que os itens do leilão de caridade que ela havia conseguido fossem exibidos corretamente. Ela era a própria definição de simples. Ela havia ignorado a caixa de grife. Em vez disso, ela foi aos arquivos de sua avó e escolheu um vestido Givenchy vintage de 1968. Era uma coluna de veludo de seda azul meia-noite tão escura que era quase preta. Tinha mangas longas, gola alta e nenhum adorno. Sua única joia era um par de brincos pendentes de safira e diamante. Seu algo azul de seu casamento. Seu cabelo estava no coque severo de sempre. Ela parecia, como um colunista social escreveu mais tarde, uma bibliotecária em uma cerimônia de premiação. Ela estava perto do leilão silencioso, falando calmamente com o diretor do hospital, quando Marcos e Sofia fizeram sua entrada. Ela os viu. Ela viu o colar. Ela viu o olhar triunfante e possessivo nos olhos de Sofia. Alice simplesmente respirou fundo, lentamente, e se virou para o diretor. O lance no esboço do Picasso deve ser forte, Alice disse calmamente, como se seu mundo inteiro não estivesse implodindo a 3 metros de distância. Mas Sofia não aceitaria isso. Ela vinha ensaiando este momento em sua mente há meses. Esta era a sua coroação. Ela precisava que a rainha vencida reconhecesse sua derrota. Marcos, querido, vá pegar um pouco de champanhe para nós. Sofia ronronou alto o suficiente para todos ouvirem. O bom, não deixe que eles te deem aquele prosecco lixo. Ela o observou caminhar até o bar, então fixou seus olhos em Alice e começou a se mover. Ela deslizou pelo chão, as lantejoulas vermelhas cintilando, os diamantes piscando, deixando um silêncio atordoado. Ela parou diretamente na frente de Alice. Alice? Sofia disse, sua voz escorrendo simpatia falsa. Você veio? Fico tão feliz. Eu estava preocupada que você estivesse indisposta. Alice se virou lentamente. Ela deu a Sofia um sorriso pequeno e educado. Olá, Sofia. É uma festa adorável, não é? O hospital está muito grato pelo apoio de todos. Sofia soltou uma risada prateada e aguda que irritou os nervos. Oh, Alice, sempre tão correta, sempre falando sobre a caridade. Você nunca quer apenas se divertir? Ela gesticulou para seu próprio corpo, para o vestido, para os diamantes. Você deveria deixar Marcos comprar algo bonito para você. Deus sabe que ele pode pagar. Esse vestido é vintage? Ela disse a palavra como se fosse uma doença. É tão triste, tão simples. Você parece que está de luto. A expressão de Alice não mudou. Era da minha avó. Oh, Sofia disse, seus olhos se arregalando em horror simulado. Da avó dela. Que sentimental. Marcos odeia sentimentalismo. Ele é um homem do futuro. Ele não gosta de ser preso pelo passado. O subtexto era tão sutil quanto uma buzina de navio.
Alice era o passado. Sofia era o futuro. Marcos certamente fez um nome para si mesmo. Alice concordou calmamente. Isso não foi o suficiente para Sofia. Ela precisava de uma reação. Ela precisava de lágrimas, ou gritos, ou algo assim. A calma de Alice era enlouquecedora. Ele fez, Sofia disse, inclinando-se, e ele merece uma mulher que possa estar ao lado dele, na luz, não alguém que se esconde nas sombras usando as roupas velhas da avó. Ela então desferiu o golpe mortal que vinha ensaiando. Ele diz que você não tem gosto, não tem paixão. Ele me disse, ela deu uma risadinha, que estar com você é como gerenciar um fundo de legado, estável, chato e com retornos muito baixos. Ele está pronto para alto rendimento, alto risco. Ele está pronto para mim. O círculo ao redor delas havia ficado completamente silencioso. O diretor do hospital parecia horrorizado. Sofia riu novamente, um som arrogante e estrondoso que ecoou no salão de teto alto. Olhe para isto, ela disse, levantando o colar Estrela Quantum de seu peito. Ele me deu isto. Ele disse que representa o sucesso real dele. O que ele te deu, Alice? Uma vida simples e triste. Não é à toa que ele está te substituindo. Aí estava, a declaração pública. Alice permaneceu imóvel. Ela olhou para Sofia. Ela olhou para o colar berrante. Ela olhou para a mulher desesperada e triunfante que o usava. E então ela fez algo inesperado. Ela sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era um sorriso pequeno, afiado e arrepiante que não chegava aos olhos. Esse é um lindo colar, Sofia, Alice disse, sua voz clara e suave no silêncio. Uma peça verdadeiramente significativa. Você deveria aproveitá-lo. Aproveite enquanto pode. Ela sustentou o olhar de Sofia. A providência pode ser traiçoeira. Você deve sempre ter certeza de onde as coisas vêm e quem realmente pagou por elas. O sorriso de Sofia vacilou. Esta não era a reação que ela queria. Ela esperava lágrimas, não um aviso enigmático. Eu sei exatamente de onde veio. Veio do homem mais poderoso desta sala. Veio? Alice perguntou. Ela então olhou por cima do ombro de Sofia. Ah, o leilão está começando. Com licença, tenho trabalho a fazer. Ela simplesmente se afastou. Ela não olhou para trás. Ela deixou Sofia parada ali, uma estátua escarlate de confusão e raiva. Sofia havia disparado seu canhão, e a esposa simples apenas tirou a fumaça de seu ombro de veludo. Marcos voltou com o champanhe. O que aconteceu? Você parece furiosa. Aquela bruxa, Sofia sibilou. Ela me ameaçou. Ela sorriu. Ela o quê? Marcos estava confuso. Não importa. Sofia retrucou, pegando o copo. Vamos beber. Eu quero celebrar. Celebrar nosso futuro e o fim dela. Alice não ficou para o leilão. Seu trabalho, como ela havia dito a Sofia, não estava no salão de festas. Ela encontrou o diretor do hospital, deu-lhe suas sinceras desculpas, uma dor de cabeça repentina e forte, e saiu por uma saída lateral. Ela não estava em uma limusine. Ela estava na traseira de um sedã preto descaracterizado, um veículo do governo que a esperava em um beco atrás do museu. Como foi, procuradora? O agente Riley, o elo da Polícia Federal para o caso dela, perguntou do banco do passageiro. Barulhento, Alice disse, esfregando as têmporas. O vestido Givenchy já parecia uma fantasia da qual ela estava desesperada para se livrar. Ela usava o colar, e está com raiva. Eu cutuquei a onça. Vamos ver se ela ruge. A equipe de Ben Carter acabou de conseguir uma pista, Riley disse, entregando-lhe um tablet. Eles encontraram a capital CV, registrada nas Ilhas Cayman, única signatária. Sofia Brandão.
Foi financiada há 2 meses por uma transferência de uma empresa de fachada em Luxemburgo. Uma que provamos ser um estacionamento para as negociações ilícitas de Marcos. Os olhos de Alice percorreram os dados. 8 milhões de dólares. Ele a pagou ou a incluiu. É uma prova irrefutável, Alice, Riley disse. Prova que ela é beneficiária da fraude. Não é o suficiente para provar que ela sabia que a origem era ilegal. O advogado dela simplesmente dirá que foi um presente. Precisamos ligá-la ao negócio Zenith. Precisamos provar o conhecimento. Ela vai nos dar isso, Alice disse, com uma certeza sombria em sua voz. Ela foi publicamente humilhada pela minha não reação. Ela está cheia de champanhe, diamantes e raiva. Ela precisa provar ao mundo e a si mesma que venceu. Ela vai se gabar. Eles chegaram de volta ao prédio seguro da CVM. Alice, ainda em seu vestido de veludo da avó, entrou na sala de dados intensamente iluminada. Ben e sua equipe estavam olhando atentamente para uma dúzia de monitores. Temos mandados para as mídias sociais dela, chats criptografados. Tudo, Ben disse, sem tirar os olhos. O Instagram público dela são apenas fotos do gala. A lista de amigos próximos dela é... olhe, ela está postando na tela principal. Uma nova história do Instagram de Sofia surgiu. Era um vídeo feito de uma mesa VIP, com vista para o gala. Ele percorreu a multidão, depois deu zoom nas costas de Alice enquanto ela falava com o diretor. A legenda, escrita em letras cursivas rosas, dizia: tão triste. Algumas pessoas simplesmente não sabem como deixar ir. Legado, passado, arrogante. Sarah, a analista, murmurou. Espere, Ben disse, seus dedos voando. A história pública dela é uma coisa, mas ela está conversando no Signal. Estamos monitorando o chat conhecido dela com Marcos. Está ativo. Ele está dizendo a ela para esperar. Ele está... Oh, meu Deus. O quê? Alice disse aproximando-se. Ben leu na tela. Marcos, 2305. Pare de postar sobre Alice. Você está sendo infantil. Concentre-se no que importa. Mais um dia. O negócio Zenith fecha segunda-feira às 9h. Então anunciamos a aquisição. A ação dispara e estamos intocáveis. Ben olhou para Alice. Ele acabou de colocar o negócio e o horário em um chat criptografado. Isso é bom para nós, mas não para ela. Continue lendo, Alice ordenou. Sofia, 2306. Eu não sou infantil. Ela é. Ela sorriu para mim. Eu quero que ela se machuque. Eu mereço isso, Marcos. Eu fui tão inteligente quanto você. Eu sabia que a Zenith era um fracasso antes mesmo de você me contar. Eu ajudei você a planejar isso. O sangue de Alice gelou. Aí está. Eu ajudei você a planejar isso. Isso é conspiração. Melhora, Ben disse, sua voz baixa. Marcos, 2307. Abaixe a voz, mesmo aqui. Você está bêbada. Você não sabia de nada. Você apenas ouviu como uma boa garota. Ui. Má jogada, Marcos. O agente Riley assobiou. Sofia, 2308. Uma boa garota? Uma boa garota. Eu sou quem te disse que o conselho da Zenith era fraco. Eu sou quem conseguiu as projeções internas deles com aquele VP idiota no clube. Eu não sou uma boa garota, Marcos. Eu sou sua parceira, e é melhor você não esquecer isso. Um silêncio atordoado preencheu a sala. Sofia Brandão não tinha sido apenas uma beneficiária. Ela não tinha sido apenas uma co-conspiradora. Ela tinha sido uma participante ativa. Ela havia obtido informações materiais e não públicas. E então, Ben disse, apontando para outra tela. Ela está brava. Ela está tentando provar a ele como ela é inteligente. Ela acabou de postar isso, não em sua história pública, mas em sua lista de amigos próximos, uma lista de 50 pessoas,
uma das quais é nosso agente infiltrado. Ele clicou e uma nova foto preencheu a tela. Era uma selfie de Sofia na limusine a caminho do gala. Ela estava usando o colar Estrela Quantum. Ela estava piscando. A legenda era o prego no caixão, pingando em diamantes graças a um passarinho chamado Zenith. Quem sabe, sabe. Vejo vocês do outro lado, perdedores. Rainha de aquisição. Alice olhou para a tela. O post estava marcado com a hora 28h30. Era uma admissão pública para seus amigos de que sua nova riqueza estava ligada a um acordo que ainda não havia sido anunciado. Foi uma violação direta, descarada e monumentalmente estúpida da Lei de Valores Mobiliários. Ela acabara de implicar a si mesma e seu amante em uma fraude multibilionária. Tudo porque seu orgulho estava ferido. Alice Oliveira, procuradora-chefe da CVM, olhou para o agente Riley. Agente, você tem conspiração de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. Você tem a conta offshore. Você tem uma confissão escrita de obtenção de informações não públicas. E você tem um post de mídia social com data e hora provando conhecimento prévio. Riley acenou com a cabeça, seu rosto sombrio. É mais do que suficiente. O juiz está de prontidão para os mandados. Alice pegou o telefone na mesa. Ela olhou para seu reflexo na tela escura, a esposa simples e triste em seu vestido da avó. Diretor Thorne, ela disse ao telefone, sua voz perfeitamente nivelada. Aqui é a procuradora Oliveira. O projeto Leviatã está verde. Temos tudo. Autorize os mandados. Quero que sejam executados às 5h da manhã, em ambos. Ela ouviu por um momento. Sim, senhor. Estou ciente das aparências. Não, eu não vou me recusar. Eu sou o caso. Estarei no local. Ela desligou. Ben, Sarah, bom trabalho. Vão para casa. Durmam um pouco, ela disse. E você, Alice? Ben perguntou gentilmente. Alice olhou para seu vestido de veludo. Eu vou para casa. Vou me trocar. E então vou prender meu marido. As horas entre 1h e 5h são um tipo especial de inferno. Uma zona morta onde o mundo prende a respiração. Para Alice, esta noite foi o culminar de toda a sua vida. Ela voltou para a cobertura na Faria Lima. As luzes estavam apagadas. A caixa de grife ainda estava na bancada, intocada. Uma única taça de champanhe, de Sofia, do início da semana, estava na mesa de centro. Alice a pegou e a jogou na lixeira da cozinha. Ela entrou no quarto principal. Estava frio e silencioso. Ela não acendeu as luzes. Ela tirou metodicamente o vestido Givenchy, dobrou-o com cuidado e o colocou de volta em sua caixa de arquivo. Ela não era mais a esposa simples. Essa performance havia acabado. Ela tomou banho, a água quente queimando o perfume do museu e o cheiro persistente da vitória de Sofia. Ela pensou brevemente em seu dia de casamento, nos votos que fizera, no homem que pensava que Marcos era. Algo disso havia sido real? Ou ela tinha sido apenas a primeira aquisição mais útil em seu portfólio? A raiva, que ela havia reprimido por mais de um ano, finalmente pôde vir à tona. Não era uma raiva quente e gritante como a de Sofia. Era uma coisa fria, densa e pesada. Era a raiva da traição, não apenas de seu casamento, mas de sua confiança. Ele a havia usado, seu nome, sua estabilidade, como um escudo, enquanto saqueava o próprio sistema que ela havia jurado proteger. Ela vestiu seu outro uniforme, calças pretas de alfaiataria, uma chemise de seda branca e nítida, um blazer preto de corte afiado. Ela puxou o cabelo para o coque, mas este estava mais apertado, mais severo. Ela parecia uma arma. Às 4h da manhã, ela estava na sala de briefing tático da Polícia Federal em seu escritório de campo na região central. A sala estava agitada.
2 dúzias de agentes em equipamento tático ouviam enquanto o agente Riley apresentava a operação. Temos 2 alvos. O alvo alfa é Marcos Nogueira. O alvo beta é Sofia Brandão. Eles estão neste momento colocalizados na cobertura de Nogueira. A procuradora-chefe da CVM, Alice Oliveira, está no local e será a responsável por apresentar as acusações assim que a cena estiver segura. Todos os olhos se voltaram para Alice. Ela estava na frente da sala, seu rosto uma máscara ilegível. Ela era quem havia construído o caso. Ela era quem havia assinado os pedidos de mandado de prisão. Senhora Oliveira, um agente que ela não conhecia perguntou: "A senhora tem certeza de que quer ser a pessoa a entrar?" "Isso é pessoal." A voz de Alice cortou a sala. "O que isto é, agente? É profissional. O senhor Nogueira é o CEO de uma empresa financeira multibilionária. A senhora Brandão é sua co-conspiradora ativa. Eles desestabilizaram mercados e roubaram milhões. O fato de eu ser casada com ele é uma tragédia pessoal, mas é uma vantagem profissional. Eu conheço a planta. Eu conheço as rotinas dele. Eu estarei lá." E seu tom não deu margem para discussão. Simultaneamente na cobertura, Marcos e Sofia estavam dormindo. Eles haviam voltado do gala bêbados de champanhe e poder e caíram em um sono profundo e exausto no quarto principal que Alice acabara de desocupar. Sofia, mesmo dormindo, ainda usava o colar Estrela Quantum. O relógio Richard Mille de Marcos, valendo mais do que uma casa, estava na mesa de cabeceira. Eles estavam seguros em seu sucesso, acreditando que o mundo era deles para ser conquistado. Às 4h50, a equipe tática estava no lugar. Eles haviam inundado as escadas do prédio. Eles tinham controle do elevador privativo. Alice, o agente Riley e o diretor Thorne estavam no hall, forrado de mármore em frente às portas duplas da cobertura. 5, um agente sussurrou em seu rádio. 4, 3, 2, 1. O comando não foi um grito. Foi uma única palavra nítida: arrombar. Um ariete hidráulico silencioso e poderoso abriu as fechaduras reforçadas da porta. As portas pesadas se abriram. "Polícia Federal, mandados! Mãos na cabeça!" A equipe se moveu como sombras. Eles se espalharam. 2 foram para os quartos de hóspedes. 6 foram direto para o principal. O som de Marcos gritando em confusão. Um grito agudo de Sofia. "O que está acontecendo? Deite no chão, mãos atrás das costas. Marcos, faça alguma coisa. Diga a eles quem você é. Cala a boca. Marcos, não diga uma palavra." O agente Riley olhou para Alice. "Cena segura, procuradora. Eles são todos seus." Alice respirou fundo. Ela alisou a frente de seu blazer e entrou em sua casa. A cena no quarto era de clareza caótica e brutal. As luzes estavam todas acesas, inundando o quarto bege com um brilho forte e nada lisonjeiro. Marcos Nogueira, bilionário, titã, estava de joelhos ao lado da cama, vestindo apenas boxers de seda preta. Suas mãos estavam algemadas atrás das costas. Seu rosto era uma máscara de choque pálido e cinzento. Sofia Brandão estava sendo puxada da cama, emaranhada nos lençóis. Ela também estava quase nua. Seu cabelo perfeito era uma bagunça emaranhada. Sua maquiagem estava borrada em seu rosto. E grotescamente, o colar Estrela Quantum de $10 milhões ainda brilhava em sua garganta. "Qual é o significado disso?" Marcos estava gritando, tentando recuperar a compostura. "Eu sou Marcos Nogueira. Vou tomar os distintivos de todos vocês. Vou processar esta cidade inteira." "Senhor Nogueira, o senhor tem o direito de permanecer calado", disse um agente, puxando-o para cima. "Você não sabe quem eu sou", ele berrou. "Não, Marcos.
Uma voz fria disse na porta: "Você não sabe quem eu sou." A cabeça de Marcos se virou para a porta. Seu maxilar caiu. Alice estava parada ali. Não a esposa simples e bege. Não a bibliotecária do gala. Ela estava ladeada por 2 agentes seniores da Polícia Federal, segurando um arquivo grosso. Seu rosto era pura justiça fria. Sofia, que estava lutando contra uma agente feminina, congelou. A cor sumiu de seu rosto, deixando uma base amarelada. "Você", Sofia sussurrou. A palavra era um som sufocado e vazio. "Você fez isso?" Alice a ignorou. Ela caminhou diretamente até o marido. Ela estava tão perto que podia ver o terror em seus olhos. "Marcos Nogueira", ela disse, sua voz formal e alta para o registro. "O senhor está sob prisão pela Polícia Federal em nome da Comissão de Valores Mobiliários. O senhor está sendo acusado de 17 crimes, incluindo fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro." Alice, pare com isso", Marcos gaguejou. Ele estava tentando sorrir, apelar para ela. "Isso é insano. É um erro. Você não pode. Você é minha esposa." "Sua esposa", Alice disse, "é a procuradora-chefe de fiscalização que tem montado este caso contra o senhor por 18 meses. A compreensão que surgiu no rosto de Marcos foi absoluta. O gala, a simplicidade dela, o trabalho chato dela, as noites de trabalho, era tudo uma mentira, uma cobertura. Você me investigou", ele sussurrou horrorizado. "Você usou o nome da minha família como um escudo. Você usou o nosso casamento como uma cobertura. Você construiu um império sobre mentiras", Alice disse, sua voz tremendo de fúria reprimida. "Você pensou que eu era simples. Você estava errado." Sofia finalmente encontrou sua voz. Foi um grito desesperado. "Sua bruxa! Você me armou! Aquele gala! Você sabia! Você sabia!" Alice finalmente se virou para ela. Ela olhou para Sofia, para o colar, para a mulher patética e aterrorizada que havia rido dela horas antes. "Sofia Brandão", Alice disse, puxando um documento separado de seu arquivo. "Você está sob prisão por conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. Aquele colar", ela disse batendo no documento, "é a prova A, comprado com o produto de negociações ilegais. Isso." Ela apontou para o celular de Sofia, que um agente estava lacrando. "É a prova B, que contém sua confissão por escrito de obter informações não públicas materiais e sua ostentação pública, e com data e hora sobre o negócio Pharma Zenith." As pernas de Sofia cederam. Ela desabou. Não. Marcos disse que estava tudo bem. Ele disse que era um presente. Eu não fiz nada." "Você admitiu por escrito ter ajudado a planejar o esquema. Você admitiu ter obtido os dados. Você era uma parceira ativa", Alice disse. "A conta Capital CV nas Ilhas Cayman, com seus 8 milhões de dólares, diz isso. Você não é uma parceira, Sofia. Você era um passivo barulhento e tolo." Ela acenou para os agentes. "Vistam-nos. Separadamente. Não quero que se comuniquem." Enquanto eles eram puxados para fora, Marcos teve um último e desesperado apelo. "Alice, por favor, podemos consertar isso. O dinheiro, você pode ficar com tudo. Apenas desista. Pense na sua família. A vergonha." Alice olhou para ele, seus olhos cheios de uma profunda e intensa piedade, que era pior do que ódio. "Você é a vergonha, Marcos. Você só não sabia disso até agora." Ela se virou e saiu do quarto. Ela não olhou para trás enquanto eles eram levados algemados, Marcos em um terno amassado, Sofia em um agasalho e um moletom, seus diamantes agora lacrados como prova. O agente Riley a encontrou na sala de estar.
Eles estão sendo transportados para o tribunal para a audiência. A imprensa já está lá embaixo. Tivemos uma denúncia. Bom, Alice disse. Eu quero que eles vejam. E você, procuradora? Eu vou para o meu escritório, tomar um café e me preparar para o tribunal. Alice disse. A próxima parte está apenas começando. O sol da manhã mal havia tocado o topo dos arranha-céus, quando o Tribunal Federal já era uma zona de guerra. Carros de reportagem lotavam a rua. Marcos Nogueira e Sofia Brandão, titãs das finanças e da fofoca, sendo levados algemados para um tribunal federal, era a maior história do ano. Marcos, com o rosto de uma máscara de pedra, ignorou as perguntas gritadas. Marcos, você cometeu fraude? Sua esposa é quem te prendeu. Sofia, no entanto, era um desastre. Ela escondeu o rosto, seu cabelo loiro emaranhado, e estava soluçando abertamente enquanto os agentes a apressavam para dentro, os flashes das câmeras refletindo em suas lágrimas. Dentro da sala de audiências, o cenário era tenso. A galeria estava lotada de repórteres e membros atônitos do setor financeiro. Marcos e Sofia estavam no banco dos réus, agora vestindo macacões enrugados e mal ajustados. O de Sofia era um marrom monótono. O de Marcos era laranja. O colar de $10 milhões e o relógio Richard Mille haviam sumido, substituídos por algemas de aço. Às 10h00 da manhã, a meritíssima juíza Kaplan, uma juíza rigorosa, conhecida por sua severidade em casos de colarinho branco, entrou. Todos de pé. Processo 1. 25 Coa. Córbido 8. A união contra Marcos Nogueira e Sofia Brandão. O advogado de defesa caríssimo de Marcos, um tubarão chamado Arthur Kendrick, imediatamente se levantou. Excelência, o Sr. Nogueira se declara inocente de todas as acusações. Alegamos que todo este caso é uma vendeta pessoal e vingativa orquestrada por sua esposa em vias de separação. O procurador da República, um homem chamado David Chen, se levantou. Excelência, o governo solicita que ambos os réus sejam presos preventivamente, sem direito à fiança. Eles representam um risco de fuga extremo, com acesso a bilhões em fundos offshore. E a esposa vingativa a que o Dr. Kendrick se refere está sentada bem aqui. A procuradora Alice Oliveira, da Diretoria de Fiscalização da CVM, que pessoalmente construiu este caso. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Alice, que estava sentada calmamente na mesa da acusação, em seu terninho preto, levantou os olhos. A juíza Kaplan olhou por cima dos óculos para Alice, depois para Marcos. Procuradora Oliveira, isso é irregular. Alice se levantou. Sua voz estava firme, preenchendo a sala. Excelência. Mas a prova que passei os últimos 18 meses compilando é irrefutável e foi reunida por uma equipe de 50 agentes. Minha conexão pessoal, embora lamentável, foi o que me deu a insight inicial sobre a organização criminosa. A prova fala por si. E qual é a prova? A juíza perguntou. O Sr. Nogueira, Chen disse, executou uma operação criminosa usando informações privilegiadas para fraudar o mercado em cerca de $1,2 bilhão. E a senhora Brandão, longe de ser uma simples amante, como a defesa alegará, era uma parceira ativa. Isso é uma alegação infundada. Kendrick rugiu. A senhora Brandão era uma jovem deslumbrada a quem um homem rico presenteou com itens. Ela não tinha conhecimento de qualquer irregularidade. É mesmo? Chen rebateu pegando um arquivo. Excelência, apresentamos a prova 2B, mensagens criptografadas da senhora Brandão para o Sr. Nogueira declarando: eu ajudei você a planejar isso. E admitindo ter obtido informações não públicas e legais
de um VP da Pharma Zenith. Também temos a prova 3A, um post de mídia social da Sra. Brandão se gabando do negócio Zenith antes que fosse público, ligando-o diretamente à sua nova riqueza ilícita. Sofia soltou um soluço estrangulado. Eu não quis dizer isso. Foi só um post. Silêncio. A juíza Kaplan estalou os dedos. Ela olhou para Sofia. Sra. Brandão, a senhorita se gabou de um crime federal no Instagram. O advogado de Sofia, um defensor público em pânico, só conseguiu gaguejar. E finalmente, Excelência, Chen disse, as alegações da defesa de uma esposa vingativa são particularmente vazias. A procuradora Oliveira entrou com um pedido para colocar 100% de seus bens conjugais, todo o dinheiro a que ela teria direito em um divórcio, em um fundo para as vítimas da fraude da Capital Quantum. Isto nunca foi sobre dinheiro, foi sobre a lei. O tribunal ficou atordoado. Marcos encarou Alice, seus olhos ardendo com uma nova e terrível compreensão. Ela não estava apenas o derrubando, ela estava o apagando. Ela estava doando sua metade da fortuna para provar sua integridade. A juíza Kaplan revisou os documentos. A prova aqui é esmagadora. A audácia dos réus, particularmente da Sra. Brandão, é assombrosa. O risco de fuga é absoluto. Ela bateu o martelo. A fiança é negada. Ambos os réus são enviados à custódia federal. A data do julgamento será marcada. Não! Sofia guinchou. Foi a risada do Gala invertida em um som de puro terror. Não, por favor, eu conto tudo. Foi ele, foi tudo ele. Marcos, diga a eles. Marcos Nogueira não disse uma palavra. Ele apenas encarou sua esposa. Alice encontrou o olhar dele, a esposa simples, a bibliotecária, o fantasma no cachemire bege. Ela pegou seus arquivos, acenou uma vez para a juíza e saiu do tribunal, sem olhar para trás, enquanto Sofia era arrastada aos gritos de volta para as celas de detenção. A mulher que havia rido de sua simplicidade era agora apenas mais uma detenta em um macacão marrom, seu futuro tão vazio quanto suas promessas. A queda da Capital Quantum foi mais rápida e brutal do que sua ascensão. O negócio Pharma Zenith evaporou. A empresa foi desmantelada, seus ativos congelados e liquidados para pagar as vítimas que Alice havia defendido. O mundo financeiro, que antes adorava Marcos Nogueira, agora falava seu nome como uma maldição. A mídia, é claro, tinha uma nova obsessão. Alice Oliveira. Ela não era mais a esposa simples. Ela era a anjo vingador da CVM, a denunciante bilionária, a mulher que derrubou o lobo da Faria Lima. Repórteres a seguiam por toda parte, atordoados por sua simplicidade contínua. Ela ainda usava seus vestidos de lã cinza. Ela ainda carregava sua bolsa de couro discreta. Ela havia se mudado da cobertura para um apartamento modesto e elegante, que estava em sua família há um século. Ela finalmente concordou em dar uma, e apenas uma, entrevista. Todos querem saber, o jornalista perguntou, por que você ficou? Por que você fingiu ser esta esposa simples e quieta por tanto tempo? Alice sentou-se em frente a ela, uma xícara de chá nas mãos. Quando suspeitei pela primeira vez do meu marido, foi apenas um pressentimento. Eu vi sua arrogância, sua necessidade de vencer a todo custo. Quando comecei na CVM, o fiz sob meu nome de solteira, Van Alden. Era um conflito. Então eu o revelei ao meu diretor. Ele me disse para recuar, mas então encontrei o primeiro fio. Uma pequena negociação ilegal. Percebi que eu era a única que conseguiria chegar perto o suficiente. A única que ele nunca suspeitaria. Então a simplicidade era uma cobertura. No começo, Alice admitiu, era um papel que eu desempenhava para me tornar invisível. Eu tinha que ser a esposa simples para que ele fosse descuidado.
para que ele e seus associados me ignorassem. As pessoas não guardam seus segredos perto daqueles que não respeitam. E ninguém respeita a mulher simples e quieta no canto. Ela tomou um gole de chá. Mas quanto mais eu interpretava o papel, mais eu percebia que não era um papel. Eu gosto da simplicidade. Isto, ela gesticulou para seu apartamento simples, é substância. O barulho, os diamantes, o flash. Essa é a aparência. Está vazia. Meu trabalho é substância. Justiça é substância. Meu marido e sua amante, eles estavam apaixonados pela aparência. Eles riram da minha simplicidade, porque não tinham substância própria. O julgamento foi rápido. Sofia, enfrentando 20 anos, aceitou um acordo judicial. Ela testemunhou contra Marcos, detalhando cada crime, cada ostentação, cada confissão noturna. Seu testemunho, combinado com os dados de Alice, selou o destino dele. Marcos Nogueira foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado a 45 anos em uma prisão federal. Sofia Brandão recebeu 7 anos por sua cooperação. A última vez que Alice viu qualquer um dos dois foi da mesa da acusação. Sofia foi levada em lágrimas. Marcos, pálido e magro em seu traje de prisão, parou e olhou para ela. Ele não parecia mais bravo. Ele apenas parecia confuso, como um homem que havia sido derrotado em um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Um ano depois, Alice Oliveira foi promovida a diretora adjunta da Diretoria de Fiscalização. Ela caminhava para o trabalho todos os dias, anônima, nas multidões de São Paulo. Ela era apenas mais uma mulher, em um casaco simples e elegante. Mas os homens mais poderosos do mercado financeiro, os novos reis que se achavam intocáveis, tinham um novo bicho-papão. Eles não temiam mais as operações federais. Eles temiam as esposas quietas e simples. Eles temiam a mulher no plano de fundo, aquela no jantar de caridade que apenas sorria educadamente. Eles temiam a simplicidade e a substância fria, dura e aterrorizante que sabiam que poderia estar escondida logo abaixo dela. Muitas vezes confundimos silêncio com fraqueza e simplicidade com falta de inteligência. Mas, como a história de Alice demonstra, a pessoa mais barulhenta na sala é muitas vezes a mais frágil. E o verdadeiro poder reside na substância, não na ostentação. Sofia e Marcos construíram seu mundo sobre a arrogância e o show-off, e ele se estilhaçou ao primeiro toque da realidade. Alice, a esposa simples, provou que a integridade e a discrição são as únicas fundações que jamais podem ser quebradas. O que você achou do momento final de justiça de Alice? Você já testemunhou a arrogância de alguém se tornar sua própria ruína em um contexto como este? Deixe seu comentário abaixo. Suas histórias e percepções são uma parte fundamental desta comunidade e queremos saber a sua opinião. E se você gostou desta narrativa de poder oculto e força inesperada, por favor, deixe o seu like neste vídeo, compartilhe com alguém que precisa de uma dose de inspiração e inscreva-se no canal para mais dramas da vida real e lições sobre onde a verdadeira força se esconde, pois no Brasil, o dinheiro que tem valor de verdade não faz barulho, ele age.